12 de junho de 2019, Rio Branco, Acre. Naquele dia, Juan Michael seria enterrado. Vítima da crueldade da mãe, da madrasta, o menino que não tinha nem mesmo uma década de vida, finalmente descansou depois de anos sofrendo nas mãos de quem deveria protegê-lo. Como alguém pode ir além de todos os limites da perversidade de algo que não pode nem mesmo ser classificado de humano? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Vamos lá, aqui, fazer esse caso horroroso. Então, mas antes de falar, eu acho que é um dos casos mais terríveis que tem. Mas antes de falar disso, vamos lá, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E você vem comigo até o final dessa história terrível do Juan Michael. Esse é um caso do menino lá que a gente descobriu tudo o que aconteceu com ele depois da sua morte em 2019. Eu estava postergando um pouco para falar dessa história porque eu estava vindo uma avalanche de castrações. E tinha entrevistado Gilberto, lá de Atibaia, que a mulher castrou o marido. Aí tá vindo de novo já o caso do jogador Daniel Correia, que deve ser o julgamento em breve, que também foi castrado. O povo tá com essa mania de castrar. Gente, vamos começar por uma coisa primeiro, tá? Vamos parar com isso. Principalmente que eu fico impressionado de pessoas que defendem, por exemplo, no caso do Gilberto, isso aí, ele tá atraindo a mulher, tem mais aqui castrar. Não, então, assim, a mulher que trai o marido tem mais aqui matar mesmo, né, a mulher. Então vamos defender feminicídio, vamos defender tortura, vamos defender mulher apanhar, se trair, vamos defender o homem ser queimado vivo. Não dá, gente. A barbárie não é solução para absolutamente nada. Se o teu marido, seu namorado, sua mulher, alguma coisa te trai, sabe o que você faz? Você separa. Separa. Ou a conversa e volta numa boa, sei lá, vai fazer terapia, vai beber com os amigos, chora, grita. Mas não dá pra gente sair nessa barbárie tão terrível. Eu tinha feito também os Imasculados de Altamira. Então eu estava vindo numa toada muito forte dessa vula de antifálica que eu acho perigosa. Eu não gosto quando a gente fala dessa maneira, onde corta mesmo, tem mais aqui castrar, tem mais aqui fazer, quem mandou trair? Porque, de novo, se a gente defender a castração de um homem que trai as mulheres que são vítimas de feminicídio, os homens têm todas as justificativas também. É assim que vamos construir, de fato, uma sociedade melhor? Espero que não, né? Espero que não seja assim, porque senão eu vou querer achar uma ilha no meio do nada e morar lá. E esse caso do Juan Michael, eu estava postergando um pouco por conta de novo, ter que falar desse universo tão terrível, né? Tão fálico, literalmente, tão a ferro e fogo, o ódio entre o masculino e o feminino. E eu acho terrível quando se faz uma coisa dessa. Eu acho que a gente não vai chegar a lugar algum criando ódio entre homens e mulheres, entre mulheres e homens. Não adianta. A equidade é o grande barato da coisa, né? E a equidade não significa, pelo amor de Deus, a igualdade. Então se você é mulher, você carrega a sua mão. Não, o cavalheirismo existe. Se você puder ajudar outra pessoa, seja homem, mulher, ajuda. A equidade significa todo mundo ter os mesmos direitos, ter a mesma balança, né? Agradeço, inclusive, minha sobrinha, a Rafaela, que me ensinou e me ensina tanto com 19 anos. E ela me traz esse olhar tão interessante sobre a equidade entre todo mundo, entre raças, gêneros, desejos e principalmente o respeito a todos. Coisa que o Juan Michael não teve. Só que eu antecipei a história dele porque as terríveis mãe e madrasta, que eu não gosto nem de pôr esses nomes ligados a essas duas mulheres, a Rosana, eu tenho com 2 cadernos, gente, não é porque tem tanta coisa assim, tem bastante coisa, mas é porque acabou meu caderninho, eu comecei em um, estou terminando, até em 2, inclusive, tão bonitinho, vou mostrar, espera aí, fica aí. Tempo, senhor do tempo. Olha, nossa lojinha, tá? Tem caderno, tem tudo odete. Loja betoribeiro.com.br. Mas, que são a Rosana, que é a mãe do Juan Michael. A Rosana, vamos para o nome inteiro, né? Rosana Auri da Silva Cândido. Ela tinha 27 anos na época quando tudo aconteceu, e tudo aconteceu no dia 31 de maio de 2019. E a Cássila, com K-C-Y-L-A, Priscila Santiago Damasceno, que tinha 28 anos. Hoje não mais são
colocadas como sexo feminino. Elas são hoje homens trans. A Rosana virou o Angel. Maravilhoso, né? Peraí, precisa você colocar o nome de anjo? Ah, mas é um pouco de escárnio com o ser humano, né? Rosana, você não é um anjo, amor. Você foi o demônio na vida do seu filho. E a Cássila chama a Lid hoje. Mas eu vou chegar nisso. E elas viraram novamente notícia por conta de como elas estão vivendo na prisão e tudo mais. Mas até chegar na prisão, a gente vai falar da história, principalmente do Juan Michael. Existiam, até então, duas mulheres, a Rosana e a Cássila. A Rosana, ela tinha namorado com um rapaz, de quem ficou grávida do Juan Michael. E parece que foi um namoro fugaz, foi rápido, mas esse rapaz, o pai do Juan Michael, assumiu a paternidade, assumiu as despesas e inclusive colocou a Rosana para morar com o Juan Michael na casa dos pais dele. Então o Juan, ele era muito bem tratado, principalmente pelos avós paternos. E você tem uns registros do Juan muito fortes do amor que o pai tinha por ele. O pai gostava muito do Juan Michael. Um homem simples, até mesmo a época de todo o crime, ele estava desempregado, precisou de ajuda para conseguir levar o que tinha do corpo do filho para poder ser enterrado, mas ele tinha amor, eles tinham uma vida afetiva. Inclusive você pega a Rosana, a época, antes, né, tudo acontece em 2019, essa fuga delas, que elas vão, ela e a Rosana e a Cássila, que vão se encontrar em um determinado momento, eu já vi datas de 2014, eu conversei com o delegado, o Dr. Guilherme Souza Mello, conversei há alguns anos, eu até fui pegar minhas anotações todas, ele também não tem muito bem essa data da fuga delas. Então, se foi 2014, ele foi morto em 2019, elas estavam fugindo há 5 anos. O delegado, inclusive, me fala, à época, que elas estavam fugindo há 1 ano e meio. O que acontece de fato, não sabemos, não temos essa data tão marcada, com certeza, fica aqui meu convite para o pai do Juan Michael dar uma entrevista, ele com certeza deve saber essas marcas tão importantes de dias, datas e anos. Mas você lê 2014, você lê 2016, você lê 2018 e você lê 2015, então, em princípio, elas podem ter fugido entre 2014 e 2017. Por quê? Porque o Juan Michael, muita coisa vai acontecer com ele, tem que ter acontecido entre 1 ano e 2 anos. Mas a Rosana estava lá vivendo a sua vida. Você pega as fotos da Rosana, antes dela conhecer a Cássila, ela era uma mulher completamente diferente. Ela era, inclusive, uma mulher heterossexual, ela tem fotos de muita afetividade com o seu filho Juan Michael e tudo mais. Até que ela conhece a Cássila. A Cássila era uma pastora de uma igreja, de um fanatismo que ela estava inventando qualquer lá, ela estava criando a sua própria igreja. Gente, tá um calor, que eu vou falar uma coisa, eu tenho que fazer isso daqui, e graças a Deus eu tô com a Insider. Insider está aqui no canal, sempre. Olha a cor linda, adorei essa cor. Achei lindo esse azul, meio cinza, meio tudo. Vou até aproveitar ela, vou sair gravando o dia inteiro com ela. E a gente está aqui com a Insider e agora, no mês de março de 2024, tem a promoção do mês do consumidor. Então você tem 15% de desconto se usar Beto15, que é o cupom, ou se você entrar no insiderstore.com.br/Beto Ribeiro. E de verdade, gente, eu tô... Sim, eu até falei na live do Milhão lá com o Ulisses e com a Rosângela, e eu estava de Insider na época também, porque estava um calor naquele cinema, no Cine Marquise, que é absurdo, não ligaram o ar-condicionado. Nos melhores cinemas do Brasil, simplesmente o ar-condicionado não funcionou. Uma tristeza, mas a live funcionou super bem, foi super bonito, tudo. E eu estava um calor, e eu estava mais tranquilo, porque realmente a Insider ajuda a gente a transpirar mais livre, sem medo de ficar com aquele cheiro horroroso de suor. Ela desamassa no corpo de verdade, não é mentira. Eu faço muito teste disso. Entendeu? Porque às vezes eu maçaroco tudo na gaveta. E ela realmente desamassa no corpo. É muito interessante, a gente pode sair da academia para uma festa, da festa para onde quiser que seja, porque ela vale a pena demais. E agora no mês de março de 2024, você pode chegar a ter 38% de desconto. Você tem os 15, usando o Beto 15, só que você vai somando as outras ofertas que estão ali pela loja da Insider. E aí você pode bater até 38%, olha que maravilha, adoro. E alguns meses de março alguns meses é bom, né? Alguns dias de março vai ter frete grátis. Então fica de olho também, porque vai somando tudo, é sempre bom. É sempre bom ter coisa boa gastando menos, né? Gastando pouco eu acho estranho, coisa boa não pode custar tão barato, mas você gastar menos é sempre muito legal. Então fica aqui a Insider, nossa
parceirona, está aqui me ajudando a passar por mais esses dias de verão de São Paulo, que está um inferno. Mas voltando lá para eu vou chamar, não sei se vocês já assistiram, ainda vou fazer o filme The Monster, que é baseado numa serial killer mulher de verdade, e elas me lembraram muito, tem uma que me lembra muito a atriz que faz, acho que é a Charlize Theron, se eu não me engano ela que faz, agora não lembro qual é a atriz que faz, até fisicamente, me lembrou, então são os monstros, né? Esses monstros que vão se criando dentro da sociedade. Tudo isso acontece lá em Rio Branco, no Acre. Estão lá Rosana, morando com os pais do pai do filho dela, não vou chamar de sogro e sogra porque eles nem casados foram. E ela vivia uma vida tranquila. Ela encontra a Cássila que quer ser pastora, quer brincar de Deus, né? E na verdade é o demônio. Ela ela se conhece e ali se cria quando eu chamo de loucura 2, que é o que o Dr. Guido Palomba já me explicou milhares de vezes, não significa que é justificável. É uma loucura 2 porque dentro daquele universo dos dois que vão se criando, ou dos vários, porque tem a loucura coletiva, você é ligado por um líder que te manipula, né? Fortemente, isso quem me fala, inclusive, é o delegado, você percebe que quem manipula muito é a Cássila. E a Rosana, até, se você olhar as duas, a foto das duas, você acha que é a Cássila que é a coitadinha, porque ela é menor, a Rosana, ela teve uma transformação muito forte física, ela saiu de uma mulher bonita para algo que você tem até medo de olhar. E então você olha a primeira fotografia, você diz, essa Rosana que é do mal e essa Cássila que é a coitadinha manipulada. Pelo que o próprio delegado me conta, à época, não, é o contrário. A Cássila, essa pseudo-pastora, porque não posso colocar esse tipo de terminologia numa pessoa que exerce tanto mal. Claro que o mal se transveste do bom, então eu tenho medo, parece que todo pastor, não é, ela se pega numa posição de poder religioso até para ofuscar o seu verdadeiro lado sombrio. Então ela tem essa possibilidade de dominação, a Cássila domina muito rápido a Rosana. E dentro dessa dominação, dentro dessa loucura a dois, vai se transformando na maldade a dois, porque as duas vão exercer num nível de maldade e de perversão sádica, de prazer sádico, que é um dos casos mais cruéis que eu já fiz. E olha que eu já fiz caso nessa vida, hein? Ele é muito cruel em tudo. Até chegar na crueldade, a gente vai entendendo o que eles vão fazendo. A Cássila e a Rosana, então elas se juntam e começam a viver uma história muito paranoica entre as duas. Ela queria ter essa igreja, a Cássila, onde seria uma igreja lésbica, então todo mundo tem que cortar o cabelo curto, não pode ter cabelo comprido, todo mundo tem que se vestir como homem, todo mundo tem que ser masculinizado, apesar de ela odiar homem. Ela odeia o falo, elas odeiam o pinto. Mas elas querem se transformar na figura masculina do poder dentro da sociedade. Vai entender, né? Mas aí eu deixo para o Carlos, para a Rosângela, para minha nova grande velha amiga, que a gente se chama assim, a doutora Bia, a Ana Beatriz Barbosa. Deixo para eles contarem o que significa esse tipo de sei lá o que é, de maldade mesmo. Mas elas vão nessa toada de construção dessa igreja que não só tem dois rebanhos, né? Que é ela e a própria mulher dela lá. Então elas duas vão ficando naquele negócio. A Cássila também vem de uma relação hétero. Ela estava se separando do marido e ela tinha com ele uma filha. A Rosana, que não tinha separado, porque ela não é casada, foi, mas ela tinha um filho, Juan. O que as duas, dentro da combinação doente delas, começam a fazer? A Rosana, para conseguir, inclusive, dinheiro, ela começa a dizer que o marido dela, o pai do filho, é agressivo, começa a se utilizar da violência contra a mulher a seu favor, sendo que ele não fez nada. E com isso ela vai conseguindo medida protetiva, elas vão as duas, por conta dela falar que ela sofria uma violência do marido, e era mentira nesse caso, ela consegue até uma casa de abrigo, onde as mulheres ficam escondidas, e lá dentro dessa casa elas criam uma furdúncio lá dentro, porque elas querem impor para as outras mulheres que ali realmente estão fugindo das suas relações abusivas, essa igreja doida delas aí, e elas criam um furdúncio e falam, cara, aqui você não vai poder ficar, porque você está sendo mal aqui, você está sendo pior que de onde essas mulheres vieram. E elas saem de lá, então, e aí elas inventam que o marido da Rosana é de uma facção criminosa, e assim ela vai conseguindo galgar dentro ali
do próximo, pessoas que acreditam nela e começam a ajudar ela. Isso me lembrou também o caso da Heloísa Navarro, que o pai, e aqui a entrevista quando ele estava procurando, está aqui a entrevista quando ele encontrou. A mãe da Heloísa, ela se utiliza de uma falcatrua legal, legal que eu digo, de lei, falando que o pai abusava da filha. E para fugir, ela conseguiu achar pessoas que arregimentassem ela para ajudar nessa fuga mentirosa. Tanto que ela foi presa. E tem gente que ainda entra na entrevista dele, ou me manda e-mail, ou manda no meu Instagram, falando, você não sabe da verdade. Tá? A mãe da Heloísa era uma mulher que estava salvando a filha. É mesmo, então valeu o processo, meu coração, você que acredita ainda nessa Monique, valeu o processo e vai ver quantas coisas existem ali. Se você quiser, você que tem tanta certeza, assim, ou alguém quiser me dar essa entrevista, me trazendo provas de que o pai da Heloísa era mal e a mãe era uma boa pessoa fugitiva, eu te entrevisto, mas você venha com provas. Né? Porque aqui não vai ser só blá, 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 meu filho tá tudo no mundo, blá, blá, blá. Então também convido. Mas, lá a Rosana e a Cássila, ainda se chamando Rosana e Cássila, chamavam assim os nomes dela, elas conseguem um grupo de apoio para uma fuga que vai acabar num nível de trajetória da tortura. O que elas fazem? Elas saem numa toada fugitiva pelo Brasil, com apoio de pessoas que sabiam que elas não podiam sair dessa maneira com os filhos, mas elas saem correndo. Elas saem do Acre, elas vão para Aracaju, de Aracaju elas vão para Roraima, elas ficam viajando num circuito que não tem lógica, ela vai de um lado para o outro, vai do Nordeste para o Norte, desce, tal. Aí o que acontece? Ela fica nessa toada, em princípio eu vi em alguns lugares falando que é desde 2014, outros falando que é desde 2017, porque o crime é 2019. Isso a gente vai ficar em dúvida aqui quando que ela realmente começa quando elas duas realmente começam essa saída. E pelo caminho, elas vão se utilizando, inclusive, desse poder pastoral dessa mulher, dessa Cássila, dizendo que elas estão com a igreja, pedindo donativos, pedindo isso, aquilo. E elas pediam muita comida. E as duas comiam. Uma das coisas que era terrível. As duas comiam. As crianças não comiam. O Juan Michael era odiado, porque ele tinha uma coisa chamada pinto. A outra menina não era muito gostada também, a filha da Cássila. Então as crianças não comiam. Quando as meninas foram encontradas, quando todo o crime aconteceu, que essa menina foi salva, ela não comia 3 dias, ela tinha comido uma torrada fazia 3 dias, ela não conseguia nem engolir um McDonald's que a polícia deu para ela comer. Imagina, criança, ela tinha 8 anos à época, negar McDonald's, não dá, né? É só realmente o estômago fechado, não vai conseguir. Mas elas ficam indo e voltando. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que elas param num tipo de um grupo de pessoas que se reorganizaram para viver em comunidade deles, tal, não sei o que lá, que ajudaram eles e elas chegam a fugir deles também, porque eles sacam que tem alguma coisa acontecendo com o menino. No decorrer desse período todo, que ela vai de um lado para o outro e que elas ficavam entorpecidas pela própria maldade, tem um determinado momento que você não sabe onde acontece. Parece que é ou em Anápolis ou em Goiânia. Por quê? Porque nessas cidades onde elas param, tem uma coisa chamada estrutura de internet, farmácia, aqui. A Cássila, ela era, além de pastora, ela era cabeleireira também. Então ela tinha uma navalha. Ela busca no Google como emascular uma criança. Não sei se ela achou, ela disse que foi no Google, não sei se tem, mas não é possível que tenha. Manual de como emasculação. Bom, mas ela acha ali umas coisas e ela faz uma emasculação no garoto. Possivelmente ele morre com 9 anos em 2019. Possivelmente o legista dá que aquela emasculação, mal feita por sinal, claro, imagina, uma mulher com temperamento desse, com uma inteligência limitada, não vai conseguir fazer nada direito. Essa emasculação tem que ter acontecido entre 1 a 2 anos. Então, no limite, a emasculação do menino aconteceu em 2017. Essa emasculação, ela é feita da maneira mais, não é nem caseira, não dá para usar a palavra caseira, ela é feita da maneira mais sem nada, sem higiene, sem absolutamente nada. E a forma com que ela termina a emasculação do menino, que é com agulha, linha, eles dão um sedativo qualquer para o garoto. Imagina a dor que esse menino não passou durante dias e dias. O legista também explica que uma criança na idade dele, o corpo ainda está em
possível reorganização mediante algo que aconteça no exterior. Como ele era muito criancinha, a bexiga dele se reorganizou, o rim dele, parece que era uma coisa desse tamanho, ele se reorganiza para que o corpo viva, porque ele ainda tem idade para isso. Ele gotejava, ele não conseguia fazer xixi, e o gotejamento fazia esse garoto ter dor o dia inteiro. O menino e a menina, com certeza ficaram 2 anos fora da escola. Por quê? Elas fugiam, as duas, dos pais, porque elas queriam... Por que elas levavam as crianças? Uma coisa interessantíssima, por causa de grana. Os 2 pais pagavam pensão e o pai que não paga pensão vai preso. Então elas fugiam para isso. Também tinham uns auxílios do governo, tal, não sei o que lá, por conta da criança. Mas os pais continuam tendo que pagar a pensão em busca dos filhos. Até que o pai do Juan Michael, ele consegue, pela justiça, bloquear o pagamento de pensão. E aí ela fica sem pensão. Os filhos, na verdade, eles existiam ali apenas como conta bancária e não por afetividade, por amor, por desejo de levar as crianças com elas. Não existe amor, afetividade entre esses dois, não vou chamar de ser humano, entre esses dois seres e os seus rebentos. Não existe, nem com a menina, nem com o menino. Isso esquece. O que tinha, inclusive, era um ódio, um horror ao homem, já colocado na cabeça da menina. Quando ela é encontrada, ela tinha muito ódio de homem, porque essas 2 mulheres aqui, esses 2 seres, não são mulheres, não são homens, não são nada, eles são 2 seres que embutiram na cabeça daquela menina isso. E elas, inclusive, vêm numa justificativa de terem feito a emasculação no Juan Michael porque ele pediu, porque ele queria ser menina. Primeiro que assim, se é verdade isso, não é ela que faz, né? Segundo, quem disse? Você tem prova? Ele passou psicólogo, alguma coisa? Não. Elas transformam o Juan Michael numa menina pelo simples prazer de castrar, de emascular um homem. Jesus do céu, você não gosta de verde, como eu já falei uma vez, não usa verde, mas não mata o verde. Você não gosta de homem? Não pega um. Entendeu? Você tem problema com falo? Não se fixa nisso. Você não gosta do seu filho, você entrega ele para o pai, se o pai não quer, para os avós não quer, entrega... Não, você não mata, você não maltrata, você não tortura um filho. Você não tem esse direito porque você trouxe ele ao mundo. Muito pelo contrário, por você ter trazido ele ao mundo, você tem a obrigação de protegê-lo. Eu não falo nem de amar, tá? Porque eu acho que amor é um sentimento que a gente constrói ao longo da vida. Eu acho estranho uma mãe não amar um filho, eu acho estranho um filho não amar uma mãe. Mas tem inúmeras justificativas, mães narcisistas que digam isso. Mas você tem o dever de protegê-lo naquela fase, primeira principalmente, do mundo. E ao contrário, o pior do mundo para o Juan Michael e para essa menina o pior do mundo estava dentro da casa deles. Casa, vai passar a polícia. Está passando polícia ultimamente, mas é só a sirene. Eu não vejo nenhuma polícia na rua. Mas eu acho que se é polícia ou ambulância, nunca sei a diferença das sirenes, mas eles têm preferência, porque ou um espera prender um bandido, ou o outro vai salvar uma pessoa que eu espero que fique salva. Vá. Podia ter tido essa ambulância na época do Juan Michael, né? Podia ter salvado o menino. Esse menino nunca foi ao médico. Essa menina nunca foi ao médico, durante esse período. Durante essa fuga das duas, nenhum dos dois ia à escola, os dois viviam dentro da casa, fechado, em cárcere privado. Essas 2 coisas, que não vou chamar de ser humano, e nem de mãe nem de madraça, porque eu acho que é você subjugar essas palavras e você dar peso à palavra madraça, que já é tão mal vista por conta de Ana Carolina Jatobás, assim por diante. Né? Tem outro casal lésbico também, lá do Rio Grande do Sul, com o caso do menino Miguel, que também, assim... e sabe, pra quê, meu Deus do céu? Porque você pega um menino que tem o pinto que você odeia e você maltrata porque ele é uma criança. Então é a crueldade da crueldade da crueldade. Mas o Juan Michael e a menina, eles vivem nesse sentido. Quando o pai do Juan Michael para de pagar, porque a justiça, inclusive, permitiu, vira um problema. Porque o Juan Michael, além de ter
Não tem mais pinto, porque já foi castrado. Mas ele começa a ser... Ele é obrigado a deixar o cabelo crescer, só usava roupa de menina. Tanto que ao longo do percurso por onde ele vai passando, depois dessa emasculação, dessa transformação, e não é uma transição, porque o menino não era uma menina trans, ele foi transformado, numa boneca para aquelas duas coisas. O menino... nessa transformação que ele vai passando tudo, ele vai exercendo uma figura só de menina. Pessoas ao longo do caminho achavam que elas, inclusive, tinham duas meninas, e não um menino e uma menina. Menino e menina, gente, que eu tô falando, né? É o seguinte sentido, cara. Você vê um menino, vê uma menina, porque hoje em dia tá um problema um pouquinho essa coisa. Você não pode, assim... Nesse caso, a gente era uma menina e menina. E daí começaram a achar que menina é menina. Quando não significa que a condição sexual dessas pessoas fossem heterossexuais. Que hoje está difícil, mas a gente segue atuado. Então você já tinha, inclusive, esse elemento de você já caracterizar o Juan como uma menina aos olhos, inclusive, dos outros. E isso foi dando, inclusive, para despistar, né? Porque o pai estava procurando duas coisas como a menina e o menino. Você chega e fala assim, tem duas coisas aí? Tem duas coisas, mas essas coisas têm duas meninas, então não são elas. O pai não fazia ideia de que o Juan Michael tinha sido emasculado, que ele agora estava sendo tratado como menina, que assim ele ia seguir. Quando o pai para de pagar para conseguir chegar até o Juan, porque ele estava numa empreitada, o pai dele, do Juan Michael, o pai da menina. É óbvio que eu não vou falar o nome, porque ela tem, né? A menina tinha, à época, 8 anos quando todo o teu crime aconteceu e o Juan Michael 9. Ou seja, se eles sumiram 3 anos antes, o Juan Michael sai com 6, a menina com 5. Então imagina só. Quando o pai para de pagar, ali entra a sentença de morte do Juan. Não estou de maneira nenhuma dizendo que o pai que faz o menino morrer, mas a forma que ele imaginou que assim conseguiria ter o filho de volta, para a Rosana, o Juan Michael já não tinha mais valia nenhuma, mais sentido nenhum. Por quê? Era um estorvo que estava ali naquela casa. Dinheiro já por ele não entrava mais. Então tinha chegado a hora de elas conseguirem exercer o seu fascínio maior, a sua crueldade mais aguardada, que era a exterminação do menino. Por que eu digo isso? Porque é óbvio, esse é um crime tão preparado, que é óbvio que teve a organização, inclusive, mal preparado, mas preparado. A organização do próprio prazer, né? Teve essa organização do próprio prazer. Elas estavam morando num distrito chamado Samambaia, que fica no Distrito Federal. Não sei se é um bairro ou uma cidade satélite, alguma coisa assim. Porque o Distrito Federal tem umas coisas diferentes, né? Mas era um local ali do Distrito Federal chamado Samambaia, um lugar mais carente, com uma série de coisas. Naquele dia específico, que é 31 de maio de 2019, que é uma sexta-feira, tinha chegado a hora de dizer adeus para Juan Michael, e da pior maneira possível. Qual que foi a ideia das monstras, né? Das monstras que eu digo por causa do filme The Monsters, e dessas duas coisas. Não bastaria matar, elas precisavam destruir. E a destruição, você aqui não sabe quem é que teve a brilhante ideia inicial, quem é que arquitetou e quem é que mais desejou. Mas, de fato, as duas ali fizeram juntas. Se a Cássila é a cabeça, segundo, inclusive, a polícia, é óbvio que veio toda a organização através dela. A mãe do Juan Michael é que faz toda a funcionalidade da coisa acontecer. Mas a Cássila, provavelmente, porque ela tem até função dentro disso muito mais pragmática. Como é que é aqui esse dia? E é onde é muito triste. O lugar era muito pequeno, de nada. A menina dormia, inclusive, na cama do lado. E uma coisa que eu na minha pesquisa mais recente, o delegado não me fala isso, mas eu li em vários lugares e que isso me impressionou ainda mais dentro dessa crueldade dessas duas coisas. Elas fariam o menino Juan e a menina terem relações sexuais na frente delas. Você tem noção do tamanho, do horror que são essas duas? Mas naquele dia não haveria absolutamente nada disso. Naquele dia haveria o fim de Juan. Juan já estava deitado, de barriga para cima, quando a Rosana, a mãe,
a Rosana, né? Porque ela tem mãe porque estava ali na certidão de nascimento desse coitado. Ela dá uma primeira facada. Inclusive, uma coisa que o delegado fala que é interessante, que a faca tinha o cabo novo, mas o gume dela já estava bem desgastado há pouquíssimo tempo. Por quê? Porque depois de tudo, você vai ver que não é fácil desmembrar. Não é fácil ser uma Elis Matsunaga que sabe cortar, né? Ela pega e dá uma facada no menino, no peito. Só que o menino levanta e grita. Ninguém ouviu. Ali, numa sexta-feira à noite, que a gente chama em São Paulo de cortiço, onde tem muitas famílias próximas, ninguém ouviu nada. Ninguém ouviu o grito, ninguém ouviu nada, né? Nem bati nada. Bom, esse menino já devia gritar há muitos dias. Eles estavam morando lá 2 meses só, nesse local. E ali já devia ter uma coisa meio também do cotidiano daquela casa, que as pessoas já não ouviam mais o grito, porque o grito já devia ser constante. O Juan, ou ele estava muito calado, ou ele estava com muita dor, muito medo. Ele podia estar pedindo socorro e ninguém ouvia, ou ninguém fazia de conta que ouvia, né? Então eu digo o seguinte, que o grito que esse garoto dá na hora da morte pode não ter trazido ninguém a muita surpresa. Mas um grito de morte, gente, não é só... É um grito que deve ser devastador. E esse menino, ela dá a facada no peito dele, ele levanta, inclusive, e grita. Ali começa o fascínio aos olhos dessa coisa, com certeza. Porque a Rosana, a mãe, começa a esfaquear, ela dá no total 12 facadas no garoto, né, contando dessa primeira. E aquilo que eu sempre falo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fica contando, 7, 9, 10, fala, nós vamos no cabeleireiro. É muita facada e entrar e sair é difícil, não é? A Rosângela Monteiro já explicou isso 500 vezes, você tem osso, tem um monte de coisa. Menino ainda vivo, depois de 12 facadas, que isso o legista prova, começa o processo de esquartejamento. Ele vivo, ele é decapitado vivo. Não só elas fazem a decapitação do garoto, como elas tiram a pele do rosto, elas fazem uma máscara mortuária, elas arrancam, aí sim, não tem bicho, não tem nada, elas que arrancam mesmo. Elas tiram o rosto do garoto. É de segurar em tudo, né? De segurar a personalidade, é de segurar a cara, é de segurar o menino que você nasceu, você tinha pinto, então agora você vai, te corta o pinto, te corta o rosto, você não é nada. Essa senhora, a coisa, a Rosana, a mãe, inclusive quando ela é presa, mas ela fala que ela não tem problema nenhum, que ela não gostava do menino e acabou. O menino tinha uma função para ela que era financeira. E depois não tem mais dinheiro, então tchau, chegou a hora de ele partir. Com detalhe, tudo isso feito do lado da filha da Cássila. A Cássila, enquanto a mãe, Rosana, está matando o filho e decapitando, esquartejando, a Cássila tinha mais o que fazer. Ela estava ligando uma churrasqueira. Porque a ideia delas, que foi muito mal planejada, mas você vê que tem planejamento, logo tem desejo, logo você tem premeditação, logo você tem desenho de morte, você tem tudo. A ideia é, matamos, esquartejamos, colocamos na churrasqueira para a carne descolar do osso. Elas tinham um martelo. Esse martelo foi usado, inclusive, para ajudar a desmembrar pernas e tudo mais do garoto. E com o martelo, elas quebrariam os ossos, moeriam os ossos e jogariam na privada. A ideia era descolar a carne, jogar... Só que eu pergunto para o delegado, eu falo, elas provaram a carne do Juan Michael? Ele não me responde. Ele fala, isso eu não quero responder. O não é muito imediato. Né? Para bom entendedor, basta. Para bom entendedor, meia resposta basta. Se ela não comeu. Outra coisa eu não quero responder, é ainda mais cruel você responder isso, porque você mostra ainda mais a perversão de uma personalidade. É muito normal, pelo que o Dr. Guido e todo a Rosângela me contam, tal, quando a pessoa chegou nesse ponto, nada como dar uma provadinha. Nada me tira da possibilidade de que as duas coisas provaram sim do gosto do Juan Michael. Só que essa churrasqueira, antes daquela churrasqueirinha, me lembrou o caso lá da Mary Munhoz, que tentou matar, ficou vivendo a vida do amigo. Tem aqui no canal, tem um monte, tem análise da Rosângela, tem entrevista do delegado, tem entrevista dos investigadores, e ela pega o amigo, que é enorme, inclusive, vai até um sítio e ela põe ele sentado numa churrasqueira para ver se assim ele assa e cai fora. Imagina, gente, a pessoa nunca fez um churrasco. E elas pegam, só que não dá certo essas coisas. Fora o cheiro que começou a dar, as pessoas começaram a reclamar do cheiro, da fumaça, e aí elas pararam, não deu certo, não rolou como elas queriam que tivesse rolado. O menino desmembrado, ela separa uma parte que tem o rosto
e o tronco, numa mala, e o resto em 2 mochilinhas rosas, que seria uma da filha da Cássia e a outra que seria do Juan Michael. O corpo dele é colocado em malas distintas. A Rosana sai com essa mala pela rua. E a Cássia sai limpando toda a cena do crime, limpando sangue. Ela já tinha água sanitária. Uma mulher que, numa boa, gente, aquela casa era uma porquice. Ela tinha água sanitária já sabendo que era para limpar o sangue que vinha por aí. Para limpar a churrasqueira, a Cássia ela ficou de cleaner ali. Ela ficou de vamos limpar os nossos vestígios desse local, porque a ideia delas era a gente se livrou do Juan Michael e vamos cair fora daqui, porque elas viviam indo para um lado e para o outro. E aqui entra um acaso. Já entra aqui o trabalho do Dr. Guilherme, que é muito bom, o Dr. Guilherme Souza Mello. O Dr. Guilherme Souza Mello, me explica, isso é importante, que naquela sexta-feira, como o Samambaia é um local que tem muitos homicídios e tudo mais, eles estavam numa operação para coibir homicídios. Como é que você coíbe homicídio? Uma das formas porque tem muitos homicídios que é de briga de bar, essas coisas, que era de fechar festas clandestinas, fechar lugares que estavam com muita muvuca para evitar que as pessoas se matassem. Naquela sexta-feira específica, eles tinham saído e estavam fechando um monte de festas, bares, essas coisas. No meio desses lugares, tem uma penca de garotos, que estão, deviam ser 19, 20 anos, sei lá, uma turma, uma turminha lá, que sai dessa festa e não tem para onde ir. Então eles vão para uma parte dessa comunidade, onde morava, inclusive, a Cássia e a Rosana, e eles estão ali, sei lá, usando drogas, sei lá o que eles estão fazendo, eles estão ali. Nisso vem a Rosana, pelo escuro. E a Rosana, ela é descrita por eles, inclusive, como uma mulher albina. Não por ser albina, mas ela tinha uma feição muito esquisita, ela tinha um olhar muito cruel, ela tinha uma postura corporal que dava medo nas pessoas. E eles veem a Rosana chegando. E eles olham e veem que ela está com uma mala. E ela pega e joga essa mala num bueiro. Eles chegam a perguntar para ela, oi, e aí, beleza e tal? Ela fala que ela é do Acre, que ela tá indo embora, que aquilo era roupa velha, que ela estava jogando. Os meninos, esses rapazes, acham que aquilo deve ser ou droga ou arma. Eles estavam olhando com um olhar de bandidagem, né? Essa olhar de bandidagem cria curiosidade. Eles vão até o bueiro que ela tinha jogado, abrem um pouco a mala e veem que ali tem um corpo e chamam a polícia. Esse delegado, que inclusive fechou a festa onde eles estavam, que é o Dr. Guilherme, ele vai até o local, porque ele estava ali perto, ele vai até o local. Quando ele vê aquela mala, ele acha que é ou um corpo de mulher ou um corpo de criança pelo tamanho da mala. Para uma pessoa caber numa mala pequena, tem que ser uma pessoa pequena. Ele vê que tem dente, porque ele estava sem, vamos lembrar que estava sem a pele, né? Eles tentaram fritar a pele dele, inclusive, e estava queimada da churrasqueira. E ele, pela arcada dentária, ele achou que seria... Ele não tinha visto ainda o tamanho do cabelo do Juan Michael. Inclusive, ele tinha uma informação de que a pessoa que tinha, ela tinha um aspecto albino, uma mulher muito alta, que vivia com 2 crianças lá para o lado de lá, que todo mundo mais ou menos sabia onde ela estava. E eles apontam. O delegado vai até essa casa. E quando chega lá, está até o cheiro ainda no ar de carne queimada, um cheiro estranho. Ele fala, não é um cheiro de churrasco, é um cheiro de coisa queimada, de carne queimada, mas não um cheiro de uma picanha, né? De sei lá o que é. Quando ele entra na casa, junto que ele vai vendo, está a criança, a outra menina, em estado catatônico, a Cássia, meio com medo, e a Rosana meio paranoizada lá, sei lá, entregue pro diabo. A Cássia, inclusive, fala que estava com muito medo da Rosana. Porque ali existe a situação que é a seguinte, a gente se ama, a gente está agindo na loucura a 2. Mas eu que sou mais inteligente que você, e você foi minha ferramenta, eu me desligo de você porque mais do que nada eu não quero ir pra cadeia. Então ela já se distancia. Eu não sei, ela está estranha. Nesse momento, inclusive, a Cássia, ela age como se nada soubesse, estou estranhando tudo. Eu estou com medo de Rosana, estou com medo dela. Quando eles abrem as 2 mochilinhas, lá estão o quê? O resto do corpo do Juan Michael. E ali entra. E elas vão, gente, é muito interessante, porque ali o delegado já pega as 2, já põe a menina no conselho tutelar. Inclusive, eu cheguei a conversar também com a pessoa que pega a menina, e ela me conta que a menina estava muito assustada e tal. Porque ela chega a dar, ela dá 5 ou 6 depoimentos. O primeiro dela
é que ela fala que ela alega a legítima defesa. A Rosana alega a legítima defesa de um menino franzino, emasculado, sem força nenhuma, que não comia 3 dias e que ela disse que ela tinha medo que ele matasse ela. Silêncio da angústia, né? Porque você fala o quê? Essa pessoa está brincando com todo mundo. Então ela diz que é legítima defesa. Mas legítima defesa onde seria o menino tentar matar ela e ela matar o menino nas mesmas proporções? Não. Então elas viram que legítima defesa não ia colar muito, né? Aí a Cássia falou que estava com muito medo. E lá na delegacia elas começam a ficar um pouquinho mais calmas. A Rosana, inclusive, começa a sair desse, sei lá, se elas usaram alguma coisa ou não. Até perguntei no exame de corpo de delito se fez, não deu nada. Então elas não tinham que usar nada. Depois ela falou, então primeiro ela falou que foi legítima defesa. Aí depois ela falou que sabe o que é? Ele era muito desobediente, então quis dar uma correção nele. Ou seja, você mata o menino, você emascula, você mata, esquarteja, põe na churrasqueira, dá uma comidinha, mas era só para ver se ele parava de ser desobediente. Ela não sabe que ele não vai mais voltar? Gente, burrice também é crime. Depois ela disse que ele era com o diabo no corpo, que ela tinha que matar ele porque ele estava endemoniado. Aí depois ela disse que mudou. Não, sabe por que ela fez tudo isso? Porque ele lembrava demais o pai dele. E como ela era uma vítima de violência doméstica, que é mentira, ela tinha horror de ver no rosto do filho a lembrança do homem que a maltratou. Tá bom, filha, vai inventar outra coisa. Aí depois ela diz que ela queria começar uma vida sem ele, porque como ele não tinha mais pagando, aí ela vai para a verdade, né? Como ela não recebia mais nada, ela queria começar uma vida sem ele, ela tinha já descartado a possibilidade de Juan Michael existir, porque ele não tinha mais serventia. Pergunta que eu fiz para o delegado, e a menina seria a segunda próxima vítima? Ele acha que sim, porque as duas crianças estavam se tornando fardos. Para elas brincarem de igreja, de pastora de igreja, e conseguir donativo e dinheiro dos outros, era muito melhor elas terem as 2 crianças juntas, porque a pessoa vai ficar com mais pena de 2 crianças do que daquelas 2 coisas ali. Mas aqui já estava se tornando um fardo. Não estava mais sendo bom para as 2. As crianças já estavam se tornando muito chatas. O menino tinha que partir logo porque ele era menino, e elas não gostam de homem, apesar de que agora são homens trans. A menina, a gente não tem certeza, não existe realidade paralela, o certo é que ela foi, inclusive, salva, né? Inclusive, quando a polícia chega, uma ideia que um dos investigadores tem é de dar um pedaço de papel para a menina desenhar. O que aconteceu? Ela desenha a morte do Juan Michael, ela conta a morte do Juan Michael. Mas a menina nem foi ouvida depois que não precisou, e se você não precisa botar uma criança nesse tipo de situação, melhor não, né? É tipo como os irmãos da Isabela Nadoni. Me falaram que ele não tinha sido ouvido. Então, porque não precisava botar as crianças falando da mãe e do pai, no caso, né? Com esse sintoma, com esse mundo todo, a gente passa a conhecer as 2. Tem até vídeos das 2 e elas são bem narcísicas, né? Elas gostam da fama. O próprio delegado me conta que elas adoravam a câmera. Tinham paixão, uma coisa meio Vampiros de Niterói, estavam se tornando famosas, afinal de contas. No primeiro momento, as 2 não se entregam, se separam, mas elas voltam. E o amor até perdurou entre, talvez no mal profundo, o helicóptero agora. Agora passou o helicóptero. No mal profundo, as pessoas também podem se grudar, né? Deve ser uma cola meio difícil de ser cortada. O fato é que as 2 vão para a mesma cadeia, que é uma cadeia chamada Colmeia, no Distrito Federal. Dentro dessa cadeia, elas foram julgadas, elas pegaram mais de 60 anos cada uma, elas pegaram por homicídio, tortura, cárcere privado, o que mais, gente? Pegou um monte de coisa. Foram presas por um montão de coisas, quer ver? Elas foram presas por um montão de coisas. Cadê? Tortura, homicídio, fraude processual, ocultação de cadáver, então elas pegaram lá mais de 60 anos, cada uma lá. Presas foram, ainda, como é 31 de maio de 2019, elas pegam antes daquela pacote anticrime, então elas ficam no máximo 30 anos na cadeia, vamos lembrar disso. Elas tinham à época 27 e 28 anos, a Rosana tinha 27, a Cássila 28. São 30 anos, elas vão sair. Se elas saírem, se não saírem antes, porque né, tem uma coisa chamada regime aberto, semiaberto, você lê na cadeia, você ganha
Juan Michael acho que nunca leu um livro, coitadinho, porque elas não deram. Mas se ela ler livro, ela vai ter remissão. Maravilha. Vamos ler, porque se a gente ler, a gente vai conseguir ficar menos tempo na cadeia. É isso que é importante. Ler para sair da cadeia, não ler para se tornar um ser humano melhor. Né? Mas as duas vão para a cadeia, lá ficam juntas nessa colmeia, e lá dentro dessa cadeia, se elas... uma coisa que eu estava falando, 30 anos, elas não saem com 58, 57 anos, hein? Bem jovens. As duas se casam, ficam juntas, paixão, até aqui na nossa cadeia gelada. Ficaram juntas e juntas ficaram. Dentro desse universo da cadeia, elas se casam e elas se tornam homens trans. De novo eu pergunto, gente, pode ser homem, só faça o que você quiser da sua vida. Só que eu acho que precisa ter uma coisa chamada lógica. Mas você não odiava homem? O que você quer? E além de tudo se tornam homens trans para ter uma relação homoafetiva, porque não é que ela se torna um homem trans para casar com uma mulher hétero, cis ou uma lésbica. Eles ficam entre eles, então eles se tornam dois homens trans gays. Né? Então, eu como da turma LG, eu não quero, a carteirinha dela tá cancelada, tá mais ali. Aí a Rosana ali vira Angel. Não pode, filha, Rosana, você não é um anjo. Você tem que chamar, sei lá, Lúcifer. Acho que nem Lúcifer vai querer você. Assim, não dá pra ela virar Angel. Ela virou Angel. E a Cássia, ela virou a Lid. Só que lá dentro da cadeia, elas estavam com muito medo, porque elas não estavam sendo bem tratadas. Não estavam. E eu tenho muita compaixão, né? As pessoas pedem muita compaixão com esses monstros. Mas ok, tem que ter compaixão. Aí elas estão lá na cadeia, elas estavam sendo avisadas que iam morrer, estavam morrendo de medo. Né? Eu não sei se elas viam medo no Juan Michael e na menina, não sei se elas percebiam o medo que elas causavam, mas elas estavam com medo, elas são narcisistas, devem ser psicopatas da vida, pelo menos a Cássia ser a líder, a outra sabe o que é. Se elas estão lá na vida delas plena e boa, por importa sou eu, não importa o outro, não é? Então a gente segue a vida. Só que na cadeia elas estavam com medinho. O que elas fazem com esse medinho? Elas conseguem que dentro da cadeia elas sejam deslocadas para uma cela isolada, só as duas que tinham até, sei lá, tinham um rooftop assim para elas tomarem um pouco de sol. Só que elas ficam sozinhas. E dentro dessa solidão, colocar uma coisa que eu preciso falar, esqueci outra. Aqui. Ó, gente, Poder SA tá aqui, tá? Poder SA aqui, tá aqui no descritivo do canal para poder comprar. É sobre mundo corporativo. Tem meu humor, tem minha verve. Tem até uma historinha nova de crime que eu coloquei no final, porque eu vou escrever o Crime SA em breve, vou lançar o Crime SA, mas a editora Matrix fez o presente de relançar o Poder SA. Então, se você quiser comprar, te agradeço. Tá aqui o link para comprar, pode comprar pela Amazon, nesses links pela Amazon e pela Livraria Drummond, mas tem um monte de livraria por aí, tá super bem distribuído. Então, conto com você. Dentro da cadeia, então, elas têm essa coisa de, tô chateadinha que ninguém gosta de mim. Elas são levadas para essa cela especial, ficam ali e ali dentro só as duas existem. Em 2022 elas foram para essa cela. E é isso que virou notícia agora. Por isso que eu estou trazendo esse caso antes. Quando elas vão para essa cela, passam a existir somente as duas nesse mesmo universo. A solidão pode ser pior que o medo. E as duas ali viviam só entre as duas. Elas não tinham mais um Juan Michael para descontar as suas frustrações da vida, elas não tinham a filha para fazer alguma coisa, elas não tinham o Juan Michael e a filha para botar os dois para transar, para entreter, elas não podiam sair pela rua, elas não podiam pensar em maldade com outros, a não ser entre elas mesmas. E aí, agora, elas estão com um processando que dentro da cadeia 20 agentes estariam sendo transfóbicos e maltratando elas e assim por diante. Olha, tem que ser investigado, é óbvio que tem que ser investigado e tudo mais. Mas, gente, lá atrás elas já não falaram que o marido, lá, o pai do Juan Michael, batia nelas para elas conseguirem alguma coisa? Elas não foram atrás falando que o cara era de facção criminosa para conseguirem muita coisa? Elas mentem, né, gente? E elas sabem mentir, elas sabem o que mentir para conseguir alguma coisa em troca. E sei lá, também ninguém vai querer bater papo com elas. Eles devem, sei lá, os agentes devem trabalhar assim, entra e sai. Eu não vou te dar bom dia, boa tarde, boa noite, não vou te dar. Eu não daria bom dia, boa tarde, boa noite para umas coisas dessas, não dá. E bom, eu não conseguiria, né, não dá.
E elas estão muito chateadas porque elas não estão sendo bem tratadas. E aí, elas perceberam que, como eu falei, a solidão pode ser mais aterrorizadora do que o medo. Elas pediram agora para voltar. Aí, o que acontece? Nesse momento que já estão só as duas ali, já agora os dois, vamos chamar de os dois, o Angel, que é a Rosana, e o Alide, que é a Cássila, os dois agora não querem mais ficar juntos. Separou. Muito tempo de convivência deu nisso. Não querem mais, não se amam mais. E pediram para voltar para as celas comuns, porque mais do que o medo, elas não querem a solidão, a qual elas foram colocadas dentro desse universo que as protegia dos outros, mas não protegeria jamais os seus próprios demônios e do seu próprio reflexo da alma no espelho. Então, as duas hoje estão na situação. Estão lá na cadeia, agora realmente separadas, pelo jeito, não sabemos se amanhã já voltam. Elas estão, o Angel, os dois agora, o Angel e o Aladi, estão voltando para uma cela comum e vão viver lá até sair da cadeia, porque sai, né? Claro que sai. Como não sai? Tá todo mundo saindo? Chegou a hora. Daqui a pouco o maníaco já tá solto. Ulisses do Céu, meu amigo, está escrevendo um livro fantástico do Maníaco do Parque, desde o de ler inteiro. E vai estar solto. Daqui a pouco o próprio maníaco está entrando na livraria e comprando o livro dele. A Suzane já está, a Eli, está todo mundo solto. Não temos mais celebridades na cadeia. Não há mais. Tremembé está chateada porque virou a nova Globo sem grandes astros para chamar de seus, porque todo mundo foi mandado embora da Globo, agora Tremembé também, os grandes foram mandados embora. Tremembé agora não tem mais aquela graça de todo mundo ir lá na porta esperar as celebrities saírem. E agora essa banda que toca, essa que é o triste caso de Juan Michael, que foi enterrado pelo pai no dia 12 de junho de 2019, lá em Rio Branco, no Acre. Muito triste, é isso. Dá só uma olhada rápida para ver se tem alguma coisa. Mas eu falei mesmo tudo. Os dois querem aqui na roupa, tá? É isso. É isso. Então, temos a história de Juan Michael contada aqui no caso, no canal. Ao pai, se ele do Juan Michael, se quiser me dar uma entrevista. Se um dia essa menina crescer e quiser me dar uma entrevista, espero ainda estar por aqui. É só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. Se o advogado de defesa, ou os advogados de defesa, porque essas pessoas às vezes têm vários advogados, do Aladi e do Angel, que não dá, gente, para chamar de Angel, não dá para chamar a Rosana de anjo. Para com esse escárnio. Gente, vamos respeitar um pouco as pessoas, tá? Não faça assim. Menos, meu senhor. Muda seu nome, sei lá, para Demon, mas não Angel. E se quiserem dar entrevista também, é só mandar para a equipe Beto Ribeiro. Tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer e entender melhor. Uma delas não vou contar, se a pessoa aparecer eu pergunto e vocês vão saber. É isso, espero que vocês tenham vindo até aqui. É um caso difícil, porque é um caso que ao mesmo tempo a gente quer saber, dá uma certa rejeição quando você entra em detalhe. Tentei não ser muito detalhista, porque acho que detalhe, ele peca, porque a gente acaba parando. A gente fala, não aguento mais. Mas é isso, espero que você tenha vindo comigo até esse final. Se veio, me escreve aqui no comentário o que você acha, qual a pior parte dessa história. É o atual, ela fazer o escárnio de se chamar de anjo, ou, é claro que o pior de tudo é a morte do Juan Michael, né? Estou tentando achar alguma coisa para você escrever aqui no comentário, se você chegou até aqui no final, escreve, cheguei até o final, só para eu saber. Pronto, já foi. Obrigado e até daqui a pouco. Vou arrumar o microfone. Arrumei. Entrou. Eu fico mexendo. E tem que só achar aqui agora, porque tem 2 cadernos, né, gente? Tem que achar onde é que eu anotei isso. Vamos para o Nordeste. Tocantins. Não é isso que eu vou falar. Vou pegar esse outro caderno aqui. Ô, microfone, fica quieto aqui.